Bem, desculpa, vamos aqui novamente. Falaremos sobre, na primeira parte, da pessoa jurídica e desconsideração da personalidade jurídica. Já na segunda parte, classificação das sociedades e da EIRELI. E quando falarmos aqui sobre a EIRELI, vamos falar principalmente dessa lei 14.195, principalmente o artigo 41, da extinção e transformação em sociedades limitadas unipessoais, né? Trabalharemos aqui também com a sociedade em comum e sociedade em conta de participação. E, finalmente, na nossa quarta parte, sociedades simples. Como dito, né, nós temos aí um caminho para trabalhar hoje bem. A nossa tarefa hoje, nós estamos bem atabalhoados, estamos bem atarefados, seria melhor. Temos aí que cumprir bastante parte aí do nosso trabalho. Então vamos lá, vamos começar aqui sobre a pessoa jurídica e desconsideração da personalidade jurídica. É importante destacar, a gente teve essa oportunidade de ver ao longo de todo o nosso curso, que existe a possibilidade da atividade econômica ser desempenhada de duas formas. Né? Nós temos que a atividade econômica pode ser desempenhada por uma pessoa natural, e se essa atividade econômica, como sabemos, se for empresário, trata-se do empresário individual, né? Ou a atividade econômica pode ser desempenhada por uma sociedade, né? E aí, nesse aspecto, quando nós falamos entre as sociedades, cria importante relevo, ou é bem relevante para nós, a chamada pessoa jurídica, né? Que é uma pessoa distinta aqui, da pessoa dos sócios, que podem ser pessoas naturais, os sócios, ou dependendo do tipo de sociedade, até mesmo outras pessoas jurídicas. O fato é que pela criação, quando nós falamos aqui em pessoas jurídicas, nós temos aí, por meio dessa criação de uma atividade diferente, que vai exercer essa atividade diferentemente das pessoas que constituem. Então, nós estamos aqui diante, por exemplo, de uma pessoa jurídica. E é claro que é a pessoa jurídica que vai exercer essa atividade. Nós temos aí que essas pessoas jurídicas nascem do intelecto humano, do poder de criação, né, dessa personalidade jurídica e da pessoa jurídica. Então, olha, a atividade econômica pode ser exercida pela pessoa natural ou pelas sociedades, e as sociedades estando regulares, essas sociedades, temos aqui a pessoa jurídica. Tivemos a oportunidade de falar isso ao longo de todo o nosso curso. Só lembrando questões que são importantes e que reside principalmente nessa daqui, Quando nós estamos diante da figura do empresário individual, quando nós estamos diante da figura da pessoa natural exercendo atividade de empresa, não vai, né, vamos só lembrar, não vai existir pessoa jurídica. Então, o empresário individual não possui pessoa jurídica, né? Porque é uma pessoa natural exercendo a atividade típica de empresa. Não há constituição da pessoa jurídica. Se não tem a constituição da pessoa jurídica, claro, nós não teremos também no que falar, ou nós não podemos falar na desconsideração da personalidade jurídica, porque não tem pessoa jurídica. Tá? Mas, principalmente no que se refere às sociedades, a partir do momento em que elas estão regularmente constituídas, e vamos lembrar sempre que obrigatoriamente tem que se constituir as pessoas jurídicas, as sociedades que exercem atividade empresária, né? Nós vamos lembrar lá o nosso Código Civil, nos fala que é obrigatória a inscrição, salvo do produtor rural, né? Antes do início da atividade, é obrigatório que se faça a inscrição perante aí, o Registro Público de Empresas Mercantis. Então, não é uma faculdade, pelo contrário, é obrigatório que se faça esse registro. Uma vez realizado o registro, artigo 45 do nosso Código Civil nos diz que uma vez que realizado o registro, nós temos a criação da pessoa jurídica. E como dito anteriormente, essa pessoa jurídica
essa pessoa jurídica vai exercer atividade econômica e é uma pessoa completamente diferente daquelas pessoas que constituem, ou da pessoa, que pode ser uma única pessoa, como por exemplo a sociedade limitada unipessoal, constituída a partir de uma pessoa, ou, que é o mais comum, a partir de vários sócios que constituem, que podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas, a depender do tipo societário. O fato é que existe essa pessoa jurídica. E aí, mais especificamente, vamos trabalhar aqui com o nosso Código Civil. O nosso Código Civil fala o seguinte, ó, vamos só lembrar desses artigos que eles se mostram importantes para a gente. Vamos pegar aqui o nosso Código Civil, e quando falamos do Código Civil, a Lei 10.406, vamos pegar aqui o artigo 45 só para a gente lembrar. Tá? Aqui, ó, artigo 45 do nosso Código Civil trata aqui. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar o ato constitutivo. Então, nós temos aqui. Vamos lembrar do artigo 967? O artigo 967 fala que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sociedade, do início da sua atividade. Não tem registro, é uma matéria importante que nós teremos a oportunidade de trabalhar hoje também, já vamos adiantar, ó. Não tendo registro, trata-se de uma sociedade em comum, né? Vamos só lembrar o que é uma sociedade em comum. Nós temos que avançar um pouquinho e ir aqui para o artigo 980. Ah, não, 980 não, gente. Só um minutinho. É 986, da sociedade em comum. Ó, o que é sociedade em comum? Enquanto não escritos atos constitutivos, rege essa sociedade, exceto as sociedades em organização, a sociedade por ações em organização, que a sociedade anônima, a sociedade por ações, ela sempre precisa do registro para ser uma sociedade anônima. Enquanto não tem o registro, ela fica uma sociedade em organização, tá? E não se aplica a ela esse capítulo da sociedade em comum, mas excetuando a sociedade por ações, o que nós temos? Enquanto não realizado o inscrito, enquanto não feito o registro dos atos constitutivos, nós temos que todos, artigo 990, igual falamos, tivemos a oportunidade de trabalhar, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, não se aplicando o benefício de ordem previsto no artigo 1024, ou daquele que contratou pela sociedade, né? Por aquele que contratou da sociedade. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da sociedade em comum. O que é uma sociedade em comum? A sociedade em comum é aquela que não fez o registro dos seus atos constitutivos. E não realizando o registro desses atos constitutivos, não há a criação da pessoa jurídica. Não se criando a pessoa jurídica, não há que se falar em desconsideração da personalidade ou da pessoa jurídica. Então, nós estamos diante da seguinte situação. Exemplo, existem dois sócios que criam uma sociedade, né? Eles podem criar essa sociedade, por exemplo, aqui em um contrato, fazem esse contrato, só que não leva a registro. Imaginemos que a ideia era criar uma sociedade limitada e, inclusive, isso está estipulado no contrato. Se eles não levam a registro, né, não vai ter a criação da pessoa jurídica. Isso implica dizer que, de ordem prática, veja, que se nós tivermos aqui a presença de credores, os credores podem, né, nos termos do artigo 990, igual acabamos de ver, ó, os credores podem, né, os credores podem atingir os sócios, atingir o patrimônio particular dos sócios, porque não há a existência da pessoa jurídica. O artigo 990 é claro em nos dizer que todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitadamente pelas obrigações, né, independente de quem contratou, porque não há o benefício de ordem, né? Então veja, essa é a sociedade em comum. Sociedade em comum é essa, uma sociedade que existe e que não tem pessoa jurídica.
Precisa de falar em desconsideração da personalidade jurídica? Não, porque nós estamos no capítulo aqui, ó, da sociedade não personificada. Mas aquelas sociedades que possuem pessoa jurídica, vou pegar aqui um exemplo clássico, uma sociedade limitada, né, em que tem 2 sócios, que faz o registro, tá? É uma sociedade limitada, que fez o registro, artigo 45 do Código Civil, e esse registro, né, com esse registro, melhor dizendo, nós temos a criação da pessoa jurídica. Sabemos que se essa atividade for empresária, quem vai exercer a atividade é essa pessoa jurídica. A pessoa jurídica é essa que não confunde-se com a personalidade das pessoas que a criaram. No caso aqui, os sócios. A, por exemplo, que é o sócio A e o sócio B. Né? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a partir do momento em que se cria a pessoa jurídica, a sociedade deve ser verificada, né, em se tratando de sociedade limitada. Tá? A sociedade deve ser verificada, ela deve ser analisada, ela deve ser vista, ela deve ser entendida da seguinte forma. Dessa forma, o credor só pode enxergar a pessoa jurídica. Em se tratando, claro, como estamos falando aqui, da sociedade limitada. Isso significa dizer que, cumpridos os requisitos legais, o credor não tem como atingir o patrimônio dos sócios. Não, porque quem exerce a atividade, quem é o empresário, é a pessoa jurídica. A não ser que, e aí que vem a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que aconteça uma das possibilidades ou uma das situações que deem ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. O que é desconsiderar a pessoa jurídica? Desconsiderar a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, é não levar em consideração. Veja, seria uma situação em que nós temos aqui, ó, 2 sócios, né? E o credor quer atingir ali o patrimônio dos sócios, mas existe uma pessoa jurídica, né? Acabamos de verificar que o credor, dentro de uma regularidade e cumprir todos os requisitos legais, o credor só pode executar a pessoa jurídica, mas existem situações que nos levam a crer, ou situações que nos dão ensejo a que o credor também possa, né, adentrar aí, ou possa efetivamente ir de encontro ao patrimônio dos sócios, das pessoas anteriores. Mas para que isso aconteça, é necessário que se faça a desconsideração da personalidade jurídica. O que é desconsideração da personalidade jurídica? É isso, ó, é não levar em consideração. Então, o credor não leva em consideração a personalidade jurídica. Perceba que não vai ter aqui esse véu protetor, porque nós não teremos, né, nesse ato, nós não levaremos em consideração a pessoa jurídica nesse ato. Então ficaria da seguinte forma, ó, sem essa proteção, e aí, claro, nós estaríamos diante de uma situação em que o credor vai atingir os bens particulares do sócio. Mas para que isso aconteça, há a necessidade, claro, de um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. No curso do processo, o credor deve alegar que aconteceu uma das situações de desconsideração da personalidade jurídica. O juízo competente, por meio do incidente de desconsideração da personalidade, o credor vai alegar, o juízo vai abrir vista para aquela pessoa que se quer desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, para quem exerce a atividade, para a própria pessoa jurídica, e a depender das situações vai ser autorizada a desconsideração. Perceba que a desconsideração da personalidade jurídica não é a extinção da pessoa jurídica, não é acabar com a pessoa jurídica, é não levar à consideração a personalidade jurídica a pedido daquele credor. Vamos ver quais são as causas que nós temos de desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos que levar em consideração que existe a chamada teoria maior e teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Depois vocês vão fazer uma leitura do material e vão verificar as questões relativas à teoria maior e à teoria menor, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Existem 2 teorias, então teoria maior e teoria menor. A teoria maior, vamos começar com a teoria maior aqui. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica
é aquela que está preconizada aqui para a gente, ó, no nosso Código Civil, mais especificamente lá no artigo 50 do nosso Código Civil. Então veja só, temos aqui no artigo 50 do Código Civil. Vamos lá. Aqui, ó, o artigo 50 fala para a gente o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica pautada na teoria maior, que é essa que está aqui, ó, teoria maior, ela é uma desconsideração da personalidade jurídica subjetiva. Há que se analisar a conduta, né? Subjetiva. Há que se analisar a conduta. E está trazido aqui para nós, ó. Está preconizado aqui no artigo 50 do Código Civil, então. Fala o seguinte para a gente, ó. Em caso do abuso da personalidade jurídica, em caso de abuso da personalidade jurídica. Então vamos só acompanhar aqui comigo, por favor. Nós estamos diante de uma situação, veja, em que há um abuso da pessoa jurídica. Abuso da personalidade jurídica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no profere, desconsiderá-la, não levar em consideração, para que os efeitos, então não vai levar em consideração, casuístico, só naquele processo, só a pedido, não é extinção da pessoa jurídica, né, não vai levar em consideração a pedido do credor, somente aplica-se ao credor que pediu, não vai levar em consideração os efeitos da personalidade jurídica, né? Para que os efeitos de certas determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios das pessoas jurídicas, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso, né? Então, olha o que trata essa teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, dizer que a pessoa jurídica não será considerada e aí vai nos bens particulares do sócio. Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar os credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Confusão patrimonial, a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizado pelo cumprimento repetitivo pela sociedade das obrigações do sócio, do administrador ou vice-versa. Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto o valor proporcionalmente insignificante, ou descumprimento de autonomia patrimonial. Né? Então aqui nós estamos diante da desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior. É uma desconsideração de ordem subjetiva. Há de se verificar no caso concreto e aí o juízo vai tomar a decisão de desconsiderar ou não. Mas existe a chamada teoria menor, que está aí trazida também para você dentro desse nosso material. Na teoria menor, não se adentra as questões subjetivas. A teoria menor fala o seguinte: acontecendo qualquer uma das situações definidas em lei de forma objetiva, né? Ou seja, sem analisar a conduta, se é uma conduta culposa, se é uma conduta dolosa, ou seja, sem se analisar se teve ou não a intenção de causar prejuízo, acontecendo uma das seguintes situações de forma objetiva, dá ensejo a desconsideração da personalidade jurídica. E aqui, no nosso material, eu vou elencar para você algumas situações, tá? Que nós temos aí de desconsideração da aplicação da teoria menor. Está lá no artigo desconsideração da personalidade jurídica, teoria menor. Veja, artigo 27 da Lei do Desporto, artigo 27 da Lei do Desporto, Lei 9.615,
Está lá na lei, na CLT, artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 2º, artigo 3º da lei 8.000, aplicação da teoria maior. Né? E nós temos ainda, né, principalmente aqui, ó, teoria menor, Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º, e ainda também artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais. Vamos ver aqui, ó, o mais clássico aqui, ó, é o parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Só para te dar uma ideia do que é essa teoria menor, e você vai entender bem. CDC, ó, Código, né, de Defesa do Consumidor, nossa lei 8.078 de 90. Vamos pegar aqui o artigo 28 dessa lei. Olha o que fala aqui. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência ou encerramento da inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração. Mas olha o que fala o parágrafo 5º, veja como que é objetivo. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Então aqui, ó, forma objetiva. Será desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento aos prejuízos causados ao consumidor. Então, sempre desconsidera. Causou prejuízo, teve algum obstáculo no ressarcimento aos prejuízos causados aos consumidores, vai desconsiderar a personalidade jurídica, aplicação da teoria menor. Assim como também na lei 9.605, vamos aqui rapidamente, ó, só para exemplificar também, nós temos aqui, ó, né, mais especificamente no seu artigo 4º, que fala o seguinte, ó, poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, causou prejuízo ao meio ambiente, desconsidera a personalidade jurídica, né, de forma objetiva. E sendo de forma objetiva, não se leva em consideração a pessoa jurídica e vai aqui, né, alcançar os bens dos sócios. Tá bom? Então, essas são as teorias que nós temos sobre a desconsideração da personalidade jurídica, teoria maior, teoria menor. Há também o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa. Como assim, desconsideração da personalidade jurídica inversa? É a situação contrária. Veja, olha, normalmente o que acontece? Você quer desconsiderar a personalidade jurídica, a pessoa jurídica existente, para alcançar os bens dos, vamos colocar aqui, ó, para alcançar os bens dos sócios. Então, existe um credor, aconteceu uma das situações de forma objetiva ou subjetiva, teoria menor ou teoria maior, o credor vai alegar em juízo e o juízo vai autorizar a desconsideração da personalidade jurídica e atingir os bens dos sócios. Na desconsideração da personalidade jurídica inversa, é o contrário. Veja, imaginemos a situação em que uma pessoa, né, em tese, possui bens. Num caso, por exemplo, muito clássico de direito de família, alguém possui patrimônio, possui bens e está lá se separando do seu outro cônjuge, e para esconder um patrimônio, o que ele faz? Veja, ele vai lá e constitui uma pessoa jurídica a partir desses bens e transfere para a pessoa jurídica todos aqueles bens. Imaginemos que o cônjuge A, né, em face de um divórcio, esse cônjuge A quer ir aqui, ó, no patrimônio de B, do cônjuge B. Só que quando ele vai ao patrimônio do cônjuge B, o que ele vai encontrar? Não vai encontrar nada. Por que ele não vai encontrar nada? Porque os bens foram transferidos para uma pessoa jurídica. Então aí surge essa ideia da desconsideração da personalidade jurídica inversa, né? Então, A, veja, A, né, um do cônjuge,
que quer o patrimônio de B, né? Porque tem o direito, ele tem o direito lá no divórcio, qualquer que seja. Ele vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica daquela pessoa jurídica para que os bens que de alguma forma, né, tentaram ser escondidos, ocultados, que esses bens, né, que estão na pessoa jurídica retornem, veja, por isso que é inverso. Você vai desconsiderar a personalidade jurídica para não considerar a pessoa jurídica, a personalidade jurídica, para que esses bens retornem para B, né? E a partir do momento em que se retornam esses bens para B, A possa ser satisfeito nessa situação, pode ser dado como satisfeito nessa situação, né? Então é uma desconsideração inversa. Você desconsidera para devolver os bens. Bens esses que foram transferidos para a pessoa jurídica como uma forma de ocultação desses bens, causando prejuízo a um dos cônjuges, por exemplo. Essa é a chamada desconsideração inversa, né? Inversa no sentido de que você desconsidera os bens, a personalidade jurídica, para trazer, para devolver os bens para os sócios, tá? Mas isso sempre quando nós temos as pessoas jurídicas, mais uma vez dito, né? As pessoas jurídicas, elas existem. Quero reforçar mais uma vez, que o empresário individual, a pessoa natural exercendo atividade de empresa, é uma pessoa natural, né? Não tem pessoa jurídica e, por consequente, não tem também a chamada desconsideração da personalidade jurídica, não se aplica aí, por questões óbvias, por não existir a nossa personalidade jurídica ou a pessoa jurídica, melhor dizendo, né? Então, diante disso, nós temos que destacar o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica, ela tem alguns aspectos que são muito importantes. E o primeiro deles, desses aspectos que eu quero falar com os senhores, é o seguinte, nós temos que lembrar também que o primeiro aspecto que eu quero falar, eu só peço perdão que eu estava pensando em outra coisa, esse primeiro aspecto é que a desconsideração da personalidade jurídica, ela é causuística, ou seja, ela depende de uma determinada situação causal. Ela aplica-se em relação a um credor. Segundo, a desconsideração da personalidade jurídica não é a extinção da pessoa jurídica, não. Em determinado processo que se pede a desconsideração da personalidade jurídica, o credor pode ir até nos bens particulares dos sócios, mas só aplica-se a esse credor. Extinguiu aquele processo, vai retornar ali, aquela pessoa jurídica. 3. Empresário individual, né, não tem pessoa jurídica, por consequente não tem, né, a desconsideração da personalidade jurídica. 4. A desconsideração da personalidade jurídica pode acontecer de forma subjetiva, teoria maior, ou objetiva, teoria menor. Teoria menor são aquelas previsões em lei. Mais clássico que nós temos, artigo 28, parágrafo 5º do CPC, como tivemos a oportunidade de ver, e também tivemos a oportunidade de ver aqui na lei 9.000, vamos voltar aqui, 9.605, mais especificamente aqui, o artigo 4º. Né? Nas situações que dispõem sobre as sanções penais administrativas com as atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Tá bom? Acho que isso é o mais importante que nós tínhamos aí de desconsideração da personalidade jurídica. Como tive a oportunidade de falar, nós temos ainda, veja, as sociedades em comum, que mais uma vez eu reforço aquela ideia, que não é uma sociedade que tem desconsideração da personalidade jurídica, muito pelo contrário. Nós estamos aqui diante de situação de sociedades não personificadas, ou sociedade que não tem pessoa jurídica. Por que não tem pessoa jurídica? Porque não fez o registro, porque deixou de cumprir um requisito legal, porque esse registro se perdeu, né, em situações em que há necessidade de uma pluralidade de sócios, né, por exemplo, ou quando não cumpriu esses requisitos legais todos que nós temos que trabalhar. Então, diante disso, nós temos aqui a sociedade em comum. Na sociedade em comum, precisa de pedir desconsideração da personalidade jurídica? Não.
porque não existe a pessoa jurídica. Na sociedade em comum não existe a pessoas jurídicas. Tá? Então são sociedades não personificadas, não temos a pessoa jurídica. Sociedade em comum, que não é aquela que não tem os atos escritos. Nós temos que a sociedade existe, mas todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, não tendo o benefício de ordem. Só para a gente fechar isso aqui mesmo, sociedade em comum, né? Tivemos a oportunidade de falar isso várias vezes ao longo do nosso curso, é aquela sociedade que existe, mas se encontra irregular, no sentido de que não fez o registro. Quem vai responder? Os sócios. Vão responder de forma ilimitada. Então, todos os sócios respondem, independente de quem praticou o ato, tá? Se foi o sócio A ou se foi o sócio B, não importa, independentemente de quem praticou esses atos. Não tem o benefício de ordem. Uma outra sociedade também, que é uma sociedade não personificada, que é uma sociedade que não tem pessoa jurídica, é a chamada sociedade em conta de participação. O que é essa sociedade em conta de participação? Para eu explicar, e claro, né, se não tem pessoa jurídica, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, porque não existe essa pessoa jurídica. Tá? A sociedade em conta de participação, você já deve ter ouvido falar dessa expressão, é a chamada sociedade de gaveta. Como assim sociedade de gaveta? É uma sociedade, eu costumo dizer, que funciona da seguinte forma, ó. Imaginemos que isso aqui seja uma barreira. Nós temos aqui, de um lado, aquilo que é visível, ou seja, todos nós conseguimos ver, que nós identificamos, e temos algo que é oculto. Algo que é oculto. É claro que nós só conseguimos ver aquilo que é visível. Sociedade em conta de participação. Sociedade de gaveta. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão contrato de gaveta, né? É um contrato, por exemplo, muito comum para aquelas pessoas que não têm ali, imaginemos o seguinte, que não tem a capacidade de se regularizar ou de realizar um novo contrato, ou na situação em que a pessoa não quer realizar um, tem condição, mas não quer manter o contrato original porque ele é mais benéfico, não importa. Quer ver um exemplo? Ó, imaginemos que o senhor Antônio quer vender lá o seu imóvel. Ele quer vender esse imóvel e o Beto quer comprar esse imóvel. O Antônio quer vender, Beto quer comprar. Mas Beto quer comprar, mas o Beto não tem condições na Caixa Econômica Federal de fazer o contrato, novo contrato, ou o Beto entende que o contrato realizado com o Antônio perante a Caixa Econômica Federal é espetacular e ele quer continuar com aquele contrato, né? Então o que eles fazem? Né? Para todos os efeitos, ó, Antônio e Beto vão firmar um contrato só entre eles. Pode ser levado a registro, não tem problema nenhum. É um contrato firmado entre eles, em que vai estar estipulado entre eles o seguinte, ó. Eu Beto, veja aqui, ó, nesse contrato vai estar escrito o seguinte, ó. Eu Beto, vou pagar todas as prestações em nome do Antônio. O contrato vai continuar em nome do Antônio. Assim que terminar de pagar todas as parcelas, o Antônio vai transferir esse imóvel para mim. Mas para todos os efeitos, perante a Caixa Econômica Federal, o devedor continua sempre sendo quem? O Antônio. Esse contrato é só feito entre Antônio e o Beto, de gaveta. Por isso é de gaveta, porque ele fica escondido, vamos assim dizer, né? E só entre as partes. É o que acontece na sociedade em conta de participação. Exemplo, ó, nós temos aqui uma sociedade limitada e que para todos os efeitos é a sociedade limitada,
é a sociedade limitada, que realiza a atividade econômica, né? Existem algumas atividades que não têm muito glamour social e as pessoas querem fazer, né, uma sociedade em conta de participação, tá? Exemplo, ó, imaginemos que seja uma sociedade que trata lá com questões relativas ao lixo, beneficiamento do lixo, ou questões relativas a cemitério, algo nesse sentido. As pessoas não querem ter essa vinculação. Então, cria-se uma sociedade limitada, a sociedade limitada tem a sua vida normal, a sociedade limitada segue todo o seu fluxo, a sociedade limitada é que vai fazer o beneficiamento do lixo, a sociedade limitada, vamos colocar aqui, a sociedade limitada A, ela que vai fazer o I, ela que vai ser o empresário, e para todos os efeitos, se você contratar com essa sociedade, ou qualquer pessoa que contratar, só consegue ver a sociedade limitada. Mas em contrapartida, veja, existe aqui o contrato de conta, sociedade em conta de participação. O que é essa sociedade em conta de participação? Veja, vai ter um contrato de gaveta, que não é público, mesmo que seja levado a registro, não torna-se público, em que a sociedade limitada A, né, a sociedade limitada A, vai tornar-se sócio, por exemplo, aqui de José. Então, José, exemplo, o nome do meu pai. Então, o senhor José, ele não quer ter nenhum vínculo, ele não quer aparecer, ou ele não quer entrar ali dentro dessa parte contábil, não importa, ou ele não quer participar da própria atividade. Enfim, para todos os efeitos, a sociedade limitada existe por si só, é ela que está no mundo visível, mas existe um contrato entre a sociedade limitada e o senhor José. O que está escrito nesse contrato? O que eles quiserem. Exemplo, nesse contrato está escrito que todo o lucro da sociedade limitada será dividido, né, em 50% para o senhor José e 50% para a sociedade limitada. Da mesma forma, se tiver prejuízo, a sociedade limitada vai ficar arcar com 50% e o senhor José também vai arcar com o prejuízo de 50%. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos em uma sociedade em conta de participação, nós não sabemos. A sociedade em conta de participação também, ela acontece muitas das vezes quando alguém quer fazer um investimento e não quer aparecer, não quer tornar-se responsável. Imaginemos, ó, existe a sociedade limitada como vimos. O senhor José, ele vai fazer um investimento, e isso tudo está no contrato, né? Que o José e a sociedade, está tudo naquele contrato. Como vimos, ele vai participar dos lucros, na proporção que quiser estabelecer no contrato e também dos prejuízos, mas para todos os efeitos, o que vai funcionar é só a sociedade limitada. Então, por exemplo, se tiver um processo trabalhista, a ação vai ser ajuizada contra quem? Contra a sociedade limitada ou contra o seu José? Contra a sociedade limitada, claro, porque é ela que aparece. Né? Se você é nesse mundo visível, você só conhece a sociedade limitada. Aí teve lá o prejuízo com o funcionário, foi condenado. Eles vão verificar no contrato. O seu José tem que pagar 50% da condenação. É uma questão entre eles. Resumindo, a sociedade de conta de participação é uma sociedade que é uma atividade constituída e o objeto é exercido única e exclusivamente pelo sócio ostensivo. Quem que é esse sócio ostensivo? É esse sócio do mundo visível. O sócio oculto não pode. Aqui, ó, o seu José, ele não pode. Né? Então, nós temos aqui, ó, o sócio ostensivo nosso, que é a sociedade limitada, né? Tem a barreira. Aqui está o senhor José. Claro que tem um contrato com a sociedade limitada. Esse senhor José não pode exercer atividade. Para todos os efeitos, somente o sócio ostensivo, no nosso exemplo, a sociedade limitada, é que exerce essa atividade. Obriga-se perante terceiro, veja, tão somente o sócio ostensivo. Claro, porque nós nem sabemos da existência da sociedade em conta de participação. A gente só consegue ver aquele sócio ostensivo.
e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. Em outras palavras, o senhor José vai responder em relação à sociedade limitada no que estiver escrito naquele contrato, né? A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade, contrato a qualquer tipo de contrato, e pode se provar por todos os meios de direito. Tá? O contrato social produz efeitos somente entre os sócios, né? É só entre o José e a sociedade limitada, e no que está aqui no contrato. E eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não, veja, artigo 990, não confere personalidade jurídica à sociedade. Não confere personalidade jurídica à sociedade, né? Então, é o que nós temos aqui de mais importante. Aqui, ó, salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem consentimento dos demais sócios, né? A contribuição do sócio participante constitui, quando o sócio ostensivo patrimônio especial, objeto da conta de participação. Então nós temos aqui, ó, questões importantes que eu peço para que vocês façam uma lei. Mas a ideia é essa. Sociedade em conta de participação é aquela que conjuga, de um lado, o sócio ostensivo, exemplo, a nossa sociedade limitada, e outro lado, nós temos o sócio oculto, que no nosso caso era o José. As regras entre eles, né, são definidas em contrato. Para todos os efeitos perante terceiro, só vai existir o sócio ostensivo. É ele que exerce a atividade econômica, a atividade jurídica. E como está dentro do capítulo aqui, ó, é uma sociedade não personificada. Então, se fizer uma pergunta para você, a sociedade em conta de participação admite desconsideração da personalidade jurídica? Não, porque não existe pessoa jurídica. Mesmo que se fizer o registro, ó, não adquire personalidade jurídica. Por outro lado, também se perguntar para você o seguinte: na sociedade em comum, aquela sociedade que está irregular, aquela sociedade que existe de fato, mas não está regular ainda de forma de direito, existe pessoa jurídica? Igualmente, você tem que falar que não, né? E por consequência não se admite a desconsideração da personalidade jurídica. Bem, vamos falar agora das classificação das sociedades. Vamos excluir essa Eireli aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, classificação da sociedade, e excluir essa Eireli. Mas para que nós façamos isso, eu precisaria de dar uma pequena pausa. E ainda, claro, vamos começar a trabalhar com sociedade simples, né? Vou explicar um pouco as questões relativas à sociedade simples. Eu preciso de fazer uma pequena pausa. Me aguarda um pouquinho na sala, que eu já volto com os senhores aí. Um minutinho só.
Bom, vamos dar continuidade aí. Então, vamos falar sobre classificação. É importante destacar, vamos falar sobre classificação das sociedades. Veja, é importante destacar que até então nós estávamos trabalhando muito com o empresário individual. Acabamos de ver dois tipos de sociedades e fizemos esse gancho justamente porque nós estávamos falando de pessoa jurídica, personalidade jurídica, né? Então falamos aqui sobre sociedades personificadas, não personificadas, melhor dizendo, sociedades não personificadas, sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Mas veja, nós vamos começar agora a trabalhar com as sociedades, né? Mas antes que verifiquemos ou que trabalhemos com todos os nossos tipos de sociedades, principalmente aqui, ó, vamos começar a verificar a sociedade simples, e que simples não tem nada, a partir do artigo 997 do nosso Código Civil, nós teremos a oportunidade agora de fazer uma classificação dessas sociedades. E para classificar as sociedades, né, eu vou te usar aqui, ó, o nosso material de apoio, tá? Por que eu estou marcando aqui a Eireli? Porque a Eireli, ela não vai mais existir. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Nós temos aqui a lei, mais especificamente a lei 14.195, é uma lei que dispõe, né, principalmente da facilitação para abertura e proteção aos acionistas minoritários e que faz uma alteração numa série de legislações, uma série de leis, e que fez uma importante alteração no nosso Código Civil, a partir do momento em que inclui aqui esse artigo 41, que nós vamos ver. As empresas individuais de responsabilidades limitadas existentes na data de entrada em vigor dessa lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independente de qualquer alteração no seu ato constitutivo, ficando a cargo do DREI a transformação neste referido artigo. Então veja, olha a importância que nós temos aqui. Nós estamos diante de uma situação em que, né, nós estamos diante de uma situação em que nós não teremos mais essa chamada Eireli ou Eireli, tá? Então, antes de falarmos sobre a nossa classificação das sociedades, antes de falarmos dessa classificação das nossas sociedades, nós temos que levar em consideração que não teremos mais, né, essa Eireli ou Eireli, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a classificação das sociedades e depois a gente falar um pouquinho sobre essa ideia, tá? Então, vamos lá, olha só. Quando nós falamos em classificação das nossas sociedades, nós temos aqui um quadro geral dessas sociedades. Veja, tivemos a oportunidade de verificar há pouco que existem sociedades que são personificadas e que, portanto, possuem pessoa jurídica, né? Essa é uma classificação doutrinária. Exemplo, ó, a sociedade limitada, a partir do momento em que se faz um registro, artigo 45, nós temos a criação da pessoa jurídica. É uma sociedade, portanto, personificada, ou se nós tivermos, inclusive, um contrato social, né, de 2 sócios ou de apenas um sócio, que faz uma sociedade, né, limitada, criando, portanto, essa sociedade limitada, mas não leva a registro, é uma sociedade não personificada, tá? Então nós tivemos a oportunidade. Há sociedades que são personificadas e sociedades que não são personificadas. Em outras palavras, sociedades que têm pessoa jurídica, sociedades que não têm pessoa jurídica. Sociedades que precisam da desconsideração da personalidade jurídica, se tiver pessoa jurídica, para atingir os bens pessoais dos sócios, né, em regra geral, na grande maioria delas, e outras que não. Uma outra forma de classificação que nós temos das sociedades são sociedades que têm natureza contratual e outras sociedades que têm natureza estatutária ou institucional. Existem sociedades cujo ato constitutivo é um contrato social. Então, aqui, ó, por exemplo, contrato social de limitada, que nós temos aqui, ó, contrato social de uma sociedade limitada. Vou pegar qualquer coisa aqui, modelo de contrato social. Isso aqui, ó,
é um contrato em que os sócios, né, totalmente classificados, né, em que os sócios totalmente classificados, não, perdão, tem qualificação dos sócios, nome, nacionalidade, estado civil, nome, necessidade, estado civil, né, eles estipulam e criam uma sociedade, por exemplo, sociedade limitada. Então, nesse contrato, os sócios sentam, estabelecem todas as cláusulas, diz qual será o valor do capital social, diz que quanto será o número das cotas, o que o sócio A vai participar, o que o sócio A B vai participar, se forem dois sócios, né? Então, esses sócios estabelecem entre si, fazem lá um contrato, e eles vão estabelecer todas aquelas cláusulas do contrato. Vão estabelecer aquelas cláusulas do contrato. Essa é uma sociedade contratual. Os sócios sentaram, estabeleceram e criaram as cláusulas. Quem que vai ser o sócio que vai administrar? Tudo trazido aqui entre os sócios. Tá? Esse é um modelo, por exemplo, de uma sociedade contratual. A sociedade limitada é, por excelência, uma sociedade contratual. Agora, existem outras sociedades que nascem por meio de estatuto, que são sociedades por ações, por exemplo, a sociedade anônima, o estatuto de uma sociedade anônima. Modelo de estatuto de sociedade anônima. Então, veja, é uma sociedade instituída, criada. Então, veja, vem aqui, ó, estatuto da companhia, é o nome dela. E é criada por artigos. Lembra que um contrato social é criado por cláusula, porque os sócios sentaram e estabeleceram. Quem que vai assinar no final aqui do contrato? Vai assinar o sócio 1, o sócio 2, o vice do advogado, e vai levar a registro, né? Então, os sócios assinam. Olha o estatuto. O estatuto não, ele é... Na verdade, quando nós temos um estatuto, alguém previamente concebeu ou pensou naquela companhia e estabelece regras gerais, olha, por meio de artigos. Olha uma situação interessante que está sendo trazida aqui para a gente identificar a diferença entre estatuto e a diferença entre contrato social. Veja, quando nós estamos diante de um contrato social, acompanhe aqui comigo, as partes sentaram, estabeleceram todas as cláusulas, veja que aqui há o nome e a qualificação de todos os sócios, quem vai assinar são os sócios, né? Por outro lado, quando nós estamos diante de um estatuto, quem cria esse estatuto, diferentemente do que acontece com a sociedade contratual, é o fundador, né, ou os fundadores, que vão prevalecer, que vão criar esse estatuto. E nesse estatuto vai ter aqui, ó, o nome da sociedade anônima, o objeto, a sua sede, prazo de duração, o capital social, o número de ações. O que você está vendo aqui, ó, que é diferente do contrato? Não tem o nome de quem? Dos sócios. No estatuto nós não temos o nome dos sócios. Nós temos regras gerais criadas, posta em posta, como se fosse um contrato de adesão, entre aspas, tá? Em que alguém vai ler se todos esses artigos, se tudo aquilo que a companhia que está sendo criada pelo fundador ou pelos fundadores é interessante. Se for interessante, essa companhia vai vender ações de forma bem simples, tá? E aí, determinada pessoa vai comprar ou não essas ações, tornando-se sócio, tornando acionista. Mas vejam, o estatuto traz as regras gerais. Como que a companhia vai funcionar, quais são os órgãos, né? Como é que funcionam aqui as assembleias gerais ordinárias. Então, traz todas as informações sobre aquela companhia. E aí, aquela pessoa que quer tornar-se sócio, acionista, vai ler, vai ver se bate, se ela gostou daquilo, né, se está de acordo com os seus objetivos, melhor dizendo,
e aí vai comprar aquelas ações. Fato é que quem cria esse modo de agir da companhia por meio do estatuto é o fundador ou são os fundadores, diferentemente do contrato, em que as partes sentam e estabelecem, né, entre si as cláusulas contratuais. Sociedade limitada, portanto, é uma sociedade por excelência contratual. Sociedade anônima é estatutária, tem um estatuto. Né? Pense bem uma sociedade anônima de capital aberto como a Petrobras. Não tem como ter o nome de todos os sócios no estatuto. Imagina se tivesse o nome de todos os sócios. Vender uma ação tem que trocar o nome do sócio. Quantas ações são compradas e vendidas diuturnamente? Né? Todos os dias. Né? Então, o estatuto social é criado pelo fundador ou pelos fundadores, traz todas as regras da sociedade e que alguém torna-se sócio com o título emitido pela sociedade, que são as ações. No contrato social, traz todas as regras, né, nome, local, de funcionamento, percentual, mas tem a identificação de quem são os sócios e nós temos cláusulas estabelecidas pelos sócios e quem cria esse contrato social são os próprios sócios e vai a assinatura dos sócios ao final. Lá no estatuto, a assinatura também, mas a assinatura vai ser feita do fundador ou dos fundadores. Né? Nós temos aqui, então, sociedades que são distintas. Né? Além disso, nós temos ainda sociedades. Né? Nós temos aqui uma terceira classificação, que existem sociedades quanto à responsabilidade dos sócios. As responsabilidades podem ser limitada, ilimitada ou mista. O que quer dizer isso? Existem sociedades que os sócios não respondem, sociedade limitada. Os sócios não respondem com seus bens particulares. Existem sociedades que os sócios respondem, né? Então a responsabilidade é ilimitada, então que o sócio responde com os seus bens particulares, né? Os sócios vão responder com os seus bens particulares. Sociedade, portanto, de responsabilidade ilimitada. E existe sociedade em que uma classe de sócios, veja, uma classe de sócios não respondem com seus bens particulares e, por outro lado, tem uma outra classe de sócios que respondem. Quais são essas sociedades? São sociedades, claro, que a gente dá para entender que são pouco usuais, né? Porque, na verdade, todo mundo que quer começar uma nova atividade cria a pessoa jurídica justamente para que a pessoa jurídica, que é o empresário, possa exercer aquela atividade. A pessoa jurídica vai ser empresário ou não, dependendo da atividade, que possa exercer aquela atividade e que fique com todos os ônus. As pessoas que criam a atividade, que se lançam no empreendedorismo, elas não querem ter o seu patrimônio pessoal afetado. Então, normalmente, as sociedades são sociedades do tipo limitado ou são sociedades anônimas, em que os sócios não respondem. Mas existem sociedades em que o sócio responde com todo. Tem pessoa jurídica? Tem pessoa jurídica. Tá? Os sócios criam a sociedade. Primeiro, quem responde é a pessoa jurídica, mas se não encontrar ou se esgotar o patrimônio da pessoa jurídica, vai no patrimônio do sócio. É a chamada sociedade, por exemplo, em nome coletivo. O que é uma sociedade em nome coletivo? É uma sociedade que os sócios escolheram, que eles também respondem com o seu patrimônio pessoal. Respondem, portanto, de forma ilimitada, inclusive existindo pessoa jurídica. Por que a pessoa faz isso? Gente, isso é uma questão de escolha, né? Existe muito desse tipo de sociedade? Não existe, porque as pessoas não querem responder com o seu patrimônio. Mas se quiser criar uma sociedade que tem pessoa jurídica, reforça essa ideia, né? E que essa pessoa jurídica responde com todo o seu patrimônio, e também os sócios respondem com todo o seu patrimônio, tem essa possibilidade. Sociedade em nome coletivo. Tem alguma vantagem? Não, nenhuma. Vai pagar menos imposto? Não, é a mesma coisa. O que importa é a atividade econômica do fato gerador de tributos. Então, qual que é a vantagem em criar uma sociedade não coletiva? Nenhuma. Alguém vai criar? Gente,
Provavelmente não, né? Provavelmente não vai criar, porque responde com todo o seu patrimônio de forma ilimitada. Mas existe sim esse tipo, se alguém quiser criar, pode criar. E aí, como dito também, existe sociedade que sócios não respondem e que sócios respondem com o seu patrimônio. Igualmente, são sociedades que não se verifica com certa frequência dentro do nosso dentro do exercício das atividades econômicas. Né? Ninguém quer responder com o seu patrimônio pessoal. São as chamadas sociedades em comandita simples ou comandita por ações. Nós vamos ver a seu tempo. O que nós precisamos saber hoje é uma classificação. Tem sócios que respondem, classe de sócios que respondem e classes de sócios que não respondem também. Mais uma vez, tem alguma vantagem? Não. Por que escolhe? Por que isso? É usual? Não. Qual que é o usual? Utilizar. Não responder. As pessoas vão criar o quê? Provavelmente sociedades anônimas ou sociedades limitadas, porque elas não querem responder. Né? Vai criar sociedade de responsabilidade limitada? Vai não. Na prática, ninguém vai criar isso. Sociedade incomandita vai criar? Também não vai. Ninguém vai criar isso. Não. Pode criar se quiser? Pode. Tem vantagem? Nenhuma. Tá? A gente vai perder muito tempo com isso não. Tá? Outra classificação também que nós temos. Eu te peço para poder ler aqui, você vai reforçar tudo isso que eu estou falando para você. Existem sociedades que são sociedades de capitais e outras que são sociedades de pessoas. Sociedade de capitais, sociedades de pessoa. O que são sociedades de classificação, tá, gente? Classificação. Sociedade pessoal, de pessoas é aquela em que as características dos sócios são fundamentais. Então, por que Antônio tornou-se sócio de Beto? Porque ele confia no Beto. As características são essenciais. Tanto é verdade que, se o Beto quiser passar, a título de exemplo, as suas cotas para o Carlos, vai, regra geral, precisar ali da anuência do Antônio. Ou seja, precisa de ter uma autorização do Antônio para que o Beto faça a cessão, a transferência das suas cotas para o Carlos. Por que precisa disso? Porque é uma sociedade que a característica é uma sociedade de pessoa. Não pode entrar qualquer pessoa. Há de se analisar se aquela pessoa vai ser ou não sócio daquela sociedade pelas suas qualidades. As qualidades é que são o que importa efetivamente para aquela sociedade, né? Por outro lado, nós temos as chamadas sociedades de capitais, por excelência a sociedade por ações, uma sociedade anônima. Quando nós estamos diante de uma sociedade de capitais, não importa as qualidades pessoais dos sócios. Exemplo, peguemos lá a Petrobras. A Petrobras tem milhares de sócios, né? As qualidades pessoais daqueles sócios importam? Não. Se o Antônio quiser deixar de ser sócio da Petrobras e vender as suas ações para o Carlos, lá na Bolsa de Valores, vai ter que pedir algum tipo de autorização para a Petrobras ou para o outro sócio, para o sócio Beto ou para o sócio Davi? Não, porque não importa as qualidades pessoais do sócio. Quando essa sociedade foi criada lá atrás, a única coisa que era importante, a única coisa que tinha importância, que realmente levou à constituição daquela companhia e a aquisição daquelas ações não foram as qualidades pessoais, muito pelo contrário. Foi única e exclusivamente o dinheiro que o sócio despendeu para a compra daquelas ações. Por isso que é considerado uma sociedade de capitais. Então nós temos, resumidamente, a seguinte situação. Na sociedade de pessoas, o que importa são as qualidades pessoais do sócio. Na sociedade de capitais, não se preocupa com as qualidades pessoais. E aí, claro, que quando é uma sociedade de pessoas, precisa da autorização dos demais sócios da sociedade, regra geral, e se tratando de uma sociedade de capitais, é livre a transferência das ações, né? Aqui no nosso caso da Petrobras, é livre a transmissão daquelas, pode ser cotas também, mas normalmente vai acontecer em ações, é livre a transmissão, sem a necessidade
da oitiva dos demais sócios ou da autorização, da anuência, da concordância dos demais sócios. O que importa não são as características pessoais, e sim, única e exclusivamente, o dinheiro despendido, o capital despendido para a aquisição daquelas ações, tá bom? Ou daquelas cotas, a depender do tipo societário. Uma situação importante para nós, que está trazida aqui na nossa Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, é que não existe mais essa ideia da Eireli. A Eireli, eu vou deixar até o texto aqui, ó. Depois eu peço que você faça uma leitura, só para você entender como é que funcionava essa Eireli. A Eireli, esse monstrengo que nasceu aí no artigo 900 e graças a Deus acabou, está aqui, ó. Lei 14.195, de 26 de agosto de 2001, lá no seu artigo 41, fala o seguinte: as empresas individuais de responsabilidade limitada, existentes na data de entrada em vigor dessa lei, serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração do seu ato constitutivo. Parágrafo único. O DREI, órgão normativo, técnico, disciplinará a transformação referida nesse artigo, passando a cargo das juntas comerciais fazerem essa adequação, né? Então veja, não há mais a Eireli. Mas assim, só para não te deixar sem saber, e é por isso que eu deixei aqui ainda o texto, eu vou pedir para você fazer uma leitura, para você entender o que era a Eireli. E aqui nós temos uma crítica ferrenha contra o Instituto da Eireli. Né? Lembrando, se você não quiser ler isso aqui, também não vai fazer diferença nenhuma, porque não existe mais a Eireli. Mas eu te convido a fazer uma leitura. O que era essa Eireli? Veja, não era uma sociedade, era uma pessoa jurídica constituída a partir de uma pessoa natural ou de uma própria pessoa jurídica. E aí vinham algumas questões que eram horrorosas, e ainda bem que não existe mais a Eireli, tá? Tá aqui no 980A, trazia o seguinte, ó, a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída, né, uma única vez, por uma única pessoa, jurídica ou natural, cujo capital nem era sociedade, vem falando capital social, mas o capital da Eireli, integralizado ou não poderia ser inferior a 100 vezes o salário mínimo. Então você exigia um capital de 100 salários mínimos. Olha que absurdo. E para criar uma sociedade ilimitada pode ser por R$1. Então para que colocar esses 100 salários mínimos? Né? Poderia utilizar como nome empresarial firma, e sempre ao final tinha que ter Eireli ou denominação, firma ou denominação, sendo certo que poderia ter o elemento fantasia, poderia ser, por exemplo, capacete Eireli, ou poderia ser Antônio Eireli, que aí seria uma firma no Antônio, identificação da pessoa que constituiu o Antônio, ou capacete, o elemento fantasia, né? Mas sempre precisava de vir com esse Eireli ao final, né? E a pessoa que constituiu não respondia. A pessoa que constituiu Eireli poderá ter uma única, né, atividade com esse nome. A Eireli também poderá resultar na concentração de cotas de outra modalidade societária num único sócio. E poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade para a concessão de serviços de qualquer natureza. Somente o patrimônio da atividade econômica, né, da Eireli responde pelas dívidas, não afetando o patrimônio particular da pessoa que o instituiu, né, ressalvados os casos de fraude. Enfim, a Eireli então era isso aqui, ó, uma pessoa constitui uma pessoa jurídica, não era sociedade, constituída a partir de uma pessoa natural ou de uma pessoa jurídica, tá? Tem Eireli mais? Não tem. Agora é sempre o quê? Né? Nós temos aqui a sociedade limitada unipessoal. Pronto. Aplica-se a essa sociedade todas as regras de sociedade limitada, como verificaremos. Né? Ficou melhor. Né? Por quê? Mesmo sendo aqui uma pessoa jurídica, a Eireli, falava-se aqui que ia aplicar o capítulo de sociedade. Aplica-se a Eireli, né, no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. Então ficou uma coisa muito ruim. Teve vigência de 2011 até 2021,
encerrando agora em 2021. Tem 10 anos de Eireli aí no mercado, né, com grandes e ferrenhas críticas sobre essas questões relativas a Eireli, que graças a Deus agora acabou. Falei 14 mil, mais uma vez, ó, com a lei nossa, a lei, só rapidamente aqui, peraí, estou com tanta coisa aberta aqui que eu estou me confundindo. Lei 14.195, tá? Aqui no artigo 41, extingue aí, portanto, a Eireli. Beleza? Então, você tem que saber isso daí. Pode cair alguma coisa de Eireli na sua prova? Se cair, você vai colocar lá que acabou. Não tem mais não, agora é sociedade limitada unipessoal. Tá? Vamos começar a falar sobre sociedade simples. E para falar de sociedade simples, eu preciso de utilizar aqui o nosso Código Civil. Tá? Lá, precisamente, no capítulo, no artigo 997 do nosso Código Civil. O artigo 997 do Código Civil, perceba, ele começa aqui ó, com a chamada sociedade personificada, ou seja, com as sociedades que têm pessoa jurídica. E traz aqui para a gente, veja, só para voltar um pouquinho para você entender. Tinha sociedade não personificada, nós vimos sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Essa não tem pessoa jurídica, nós tivemos a oportunidade de ver na nossa aula de hoje. Tudo aqui no título 2 das sociedades, né? Veja, e aí, no que se refere a essas sociedades personificadas, nosso Código Civil traz pra gente aqui, ó, primeiro, sociedade simples. Daqui a pouquinho, ele vai falar aqui pra gente, ó, mais à frente um pouquinho, ele vai trazer para nós aqui outro tipo de sociedade, sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo é aquela que eu te contei, que o sócio responde com todos os seus bens, né? Então, somente pessoas físicas podem criar essa sociedade. É um outro tipo de sociedade. Consegue ver o que eu estou querendo falar? Existe a sociedade simples, existe a sociedade em nome coletivo, que só podem ser aqui pessoas naturais, respondendo todos os sócios de forma solidária e limitada pelas obrigações sociais, respeitáveis os benefícios de ordem, que está lá no artigo 24. Aí depois vem falando, ó, existe outra sociedade, sociedade em comandita simples. É aquela que eu te falei sobre, né, a responsabilidade mista, que nós temos os sócios comanditados, os sócios comanditários, né, sendo certo que um sócio responde com todos os seus bens e com outros sócios não respondem. Ó, na sociedade comandita simples, nós temos dois tipos de sócios: os comanditados, coitados, que são responsáveis de forma solidária e ilimitada por todas as obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor da sua cota. Não responde com seus bens particulares os comanditários, ao passo que os comanditados respondem com todos os seus bens. É um outro tipo de sociedade. Teremos a oportunidade de falar sobre ele também, sociedade comandita simples. Vem aqui ó, no capítulo 4, fala de sociedade ilimitada, que é essa sociedade tão usual, que pode ser constituída por apenas uma única pessoa, a sociedade única, pessoal, ou por mais pessoas, não tem problema algum, né? E vem falando aqui sobre o capítulo de sociedade ilimitada, trabalhando. E aí o nosso Código Civil fala que tem outro tipo de sociedade. Outro tipo de sociedade, sociedade anônima, que tem uma lei própria, que é a Lei 6.404, sociedade anônima, é regida pela Lei 6404, 6.404. Nós não vamos aprender, nós não vamos aplicar aqui o Código Civil. Mas fala também que tem outra sociedade, sociedade comandita por ações, que é uma sociedade também que temos o sócio comanditado, comanditado respondendo, comanditário não respondendo, mas dividido em por ações. Temos ainda o capítulo 7, Sociedade Cooperativa, que tem regência supletiva por lei especial também, que trata lá da lei das cooperativas, mas o Código Civil nos traz aqui umas regras gerais que devem ser aplicadas. E aí, acabou os nossos tipos de sociedade, porque depois fala sobre sociedades coligadas, participação de sociedade, liquidação da sociedade, em outras situações, né? Transformação, fusão e cisão de sociedade. Nós vamos trabalhar melhor isso lá no direito societário futuramente. Mas antes de iniciarmos toda essa vida, e é por isso que nós fizemos essa classificação das nossas sociedades, nós realizarmos aí os outros tipos societários e principalmente focarmos nas sociedades limitadas, nós temos aqui a sociedade simples.
O que é sociedade simples? Olha o que o artigo 982 nos diz aqui, ó. Salvo exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem o objeto, o exercício, a própria atividade, empresário, registro, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria do empresário sujeito ao registro. Artigo 967, em outras palavras. É empresário quem exerce atividade típica de empresa prevista lá no artigo 966, que considera-se empresário quem exerce atividade econômica, né, profissional para a produção ou circulação de bens ou serviços. E simples as demais. O que é uma atividade, uma sociedade simples? É aquela que não é empresária. Independentemente do seu objeto, as sociedades por ações são sempre empresárias. E as cooperativas sempre simples. O que é uma sociedade simples? Aquela que não é empresária. Então veja, no nosso artigo 997 está escrito aqui, ó, das sociedades simples. Esse nome é horrível, porque dá a ideia pra gente que a sociedade simples é uma sociedade de qualquer jeito, é uma sociedade simplória, é uma sociedade que não tem importância. Não é isso. O capítulo de sociedade simples, ele é tão importante, que ele é considerado para nós chamadas regras gerais do direito societário. O que eu quero dizer para vocês? Olha, veja. O artigo 997 está dentro do capítulo 1 da sociedade simples e fala do contrato social. Aqui, nesse artigo 997, nós temos as regras mínimas do contrato social. Nós temos aqui as regras gerais relativas à constituição de uma sociedade por meio de um contrato social. Não é sociedade anônima, não. Do contrato social. Nesse capítulo de sociedade simples, que o nome é horrível, deveria estar escrito aqui, ó, das regras gerais do direito societário. Seria muito melhor. Né? Nesse capítulo, nós temos aqui as regras do contrato social. E essas regras do contrato social vão aplicar a todas e quaisquer sociedades contratuais. Quando nós chegarmos aqui, ó, por exemplo, lá no artigo 1052, que vai falar ou da comandita simples aqui, mas peguemos lá o artigo 1052, vai falar da sociedade limitada. Não existe no capítulo de sociedade limitada regras sobre contrato social. Por que não existe? Porque as regras do contrato social ficaram estabelecidas aqui no artigo 997. Se você verificar os outros tipos societários, sociedade dinâmica coletiva, que é a próxima aqui agora, vai falar, aplica-se o capítulo anterior. Na sociedade limitada vai falar assim, nas omissões desse capítulo, sociedade limitada, aplicam-se as regras da sociedade simples. Então o que nós temos aqui são regras gerais, né? Então, a sociedade simples é uma sociedade não empresária. E nesse capítulo nós temos todas as regras referentes às sociedades simples. A título de exemplo, ó, artigo 997, que vai aplicar a todas as outras sociedades contratuais. A sociedade simples constitui, e as outras sociedades contratuais, a limitada, em nome coletivo, constitui mediante contrato escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelos sócios, terá, obrigatoriamente, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência do sócio, se pessoas naturais, e afirmam a denominação, nacionalidade e sede do sócio jurídico. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade, capital social da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, desde que esses bens sejam passíveis de avaliação, né, suscetíveis de avaliação pecuniária, a cota de cada sócio, capital social e o modo de realizá-lo, as prestações que obrigam o sócio, cuja contribuição constitui em serviço, as pessoas naturais responsáveis pela administração da sociedade e seus poderes, a participação de cada um dos sócios nos lucros e nas perdas, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, né? Então, nós temos aqui uma série de questões
relativas aqui ao nosso contrato social. Tá? Nos 30 dias subsequentes à constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato no registro das pessoas jurídicas. Por que registro civil das pessoas jurídicas? Porque a sociedade simples é uma sociedade não empresária. Se for uma sociedade empresária, deverá realizar o registro perante o quê? A junta comercial. Tá? O pedido de inscrição será acompanhado de instrumento autenticado do contrato, se o sócio houver sido representado por procurador. As modificações no contrato social que tenham por objeto as matérias do artigo 997 depende do consentimento de todos os sócios. A sociedade pode instituir sucursal ou filial ou agência em circunscrição de outro registro civil das pessoas jurídicas. Nesse caso, também deverá inscrevê-la com prova da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição filial ou agência deverá ser averbada no registro civil da respectiva sede. O que eu quero dizer? Eu estou passando bem rápido aqui. O capítulo de sociedade simples, ele é fundamental porque ele vai trazer para a gente aqui regras gerais sobre direitos e obrigações dos sócios, regras gerais sobre o contrato social. Ele vai trazer para nós aqui regras gerais sobre a administração das sociedades. Vai trazer para nós aqui também regras gerais da relação da sociedade perante terceiros, da resolução da sociedade em relação ao sócio, da extinção ou da dissolução total da sociedade, né? E será aplicado a todos esses outros tipos societários. Veja o seguinte, a sociedade em nome coletivo, ela tem única e exclusivamente aqui, poucos artigos. E fala aqui pra gente, a sociedade em nome coletivo rege pelas normas desse capítulo que foi especial. E no que for omisso, pelos capítulos antecedentes. Ou seja, a sociedade simples. Na comandita por ações, aplicam-se as regras à sociedade comandita simples, a nome da sociedade coletiva e no que forem compatíveis com esse capítulo. Né? Ou seja, também aplica essas regras da sociedade simples, né? Nessa comandita simples. Igualmente, são poucos artigos. A sociedade limitada, a mesma coisa. A sociedade limitada, na omissão desse capítulo, pela sociedade simples, ou, se quiser, pode ter uma regência supletiva pelas normas de sociedade anônima, se as partes colocarem isso no contrato. Então, já para encerrar, eu precisava de fazer essa primeira parte da sociedade simples, mostrando a importância, e claro que pelo adiantado da hora também. A partir da próxima aula nós teremos a oportunidade de ver melhor esse capítulo de sociedade simples, mas já deixando claro que em que pese existir esse nome, que não é um nome bom, já estou voltando aqui para o artigo 1997, não se trata de uma sociedade simplória, é uma sociedade muito importante, tá bom? E nós vamos ver essas regras do direito societário, inclusivamente com viés melhor lá para a nossa sociedade limitada, tá bom? Então tá, gente, era isso que eu tinha para poder trabalhar. Vou voltar na sala e já retorno aí com todos. Um minutinho só, por favor.